7, 8 e versículo 9. Podemos ler? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Porque aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pai querido e amado, Pai bendito, Pai forte, Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, nesse momento que a tua graça e a tua misericórdia permaneça sempre em nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo tome forma do meu corpo, que não seja eu falando, mas o Senhor. Usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade. Deus maravilhoso, que o Senhor conduza-me, ó Deus, à luz do teu Espírito Santo, para que assim eu venha, Deus, falar não de mim, mas do Senhor, Pai, do teu amor, da tua grandeza e do ser maravilhoso que o Senhor é em nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém. Fale comigo o imensurável amor de Deus. Como é que a gente pode entender esse amor tão maravilhoso de Deus? O apóstolo Paulo, ele traz uma narrativa, ele estando preso em Roma, e ele escreve essa carta à igreja de Filipe. É muito interessante que o primeiro pastor da igreja de Filipe foi o médico e o doutor Lucas, não é? Que foi pastor ali daquela igreja por 6 meses. Falar em pastor, ontem faleceu um pastor que a gente amava muito, pastor Joel. Ele faleceu ontem com 92 anos. Pneumonia. Tinha como consequência outras enfermidades, até pela idade. Mas uma pessoa muito amada, muito querida. Um homem que eu admirava muito. Um homem que fazia obra. Um homem que amava evangelizar. E veio a falecer ontem, aos 92 anos. Uma pessoa muito querida. Uma pessoa que amava o próximo. Irmão, é imprescindível que eu e você venhamos ter a compreensão desse amor. Os irmãos lembram outro dia quando eu falei para você que, olha, memorizem esse versículo quando alguém te perguntar assim: quem é Deus? De onde veio Deus? E como surgiu Deus? Vocês lembram qual é o versículo? Eu estou vendo uma interrogação na testa de cada um. Que legal. Depois eu te falo o versículo. Ou você quer saber agora? Agora? Colossenses 1, versículo 17. Lá diz, o apóstolo Paulo diz que antes que existisse todas as coisas, Deus já era. Antes. Olha só que lindo. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Se tem um versículo que eu guardo para mim, é nesse versículo que eu pego o macumbeiro, o catimbozeiro, o xangozeiro, o espírita, o diabo a 4. Eu sei que vocês podem não acreditar, mas eu ganhei um pai de santo. Ele fez um desafio comigo. E eu expliquei para ele esse versículo e outros.
E ele falou para mim, você pode me apresentar a Deus? Eu falei, posso em espírito. Porque em João 4:24, lá diz o quê? Porque Deus é espírito, e se importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente precisa entender, fica tranquilo que hoje eu estou light. Hoje é dia da mamãe. Eu não sei até quando, mas que eu quero ficar light, eu quero. Mas sabe, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, ele fala assim, não seja frouxo. De vez em quando ele fala, quer afrouxar por quê? Às vezes você pode pensar, o pastor pegou duro, peguei nada. Sabe qual é a dureza que vai existir no ser humano? É Jesus falar para ele assim no dia do arrebatamento da igreja. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Você só praticava as coisas erradas. Irmão, essa é a pior situação do ser humano. Só que antes disso, tem algo muito pior. Por exemplo, esse versículo que eu acabei de mencionar para você, ele está onde? Mateus 7:23. Jesus vai dizer publicamente, abertamente. Mas tem uma situação muito pior do que essa. Aliás, pior não, né? É de igualdade. É o ser humano não querer acreditar naquilo que às vezes tanto o pastor prega, tanto o pastor menciona. Eu tenho algumas ovelhas que eu olho para ela e eu falo assim, meu Deus, que raio de Deus que essa pessoa não quer entender na vida dela é. Eu fico assim admirado. Sabe qual é a situação crítica do ser humano? É Apocalipse 20:15. A pior coisa do ser humano, uma das piores coisas do ser humano é ele não ter o nome dele escrito no livro da vida. Sabe o que eu escutei esses dias, irmão? Uma pessoa disse que ama a nossa igreja. Que se ela pudesse, ela estava aqui direto. Mas sabe por que ela falou que ela não vem? Por causa da maldição do piercing. É brincadeira. Eu escutei isso aqui, ó, com esse ouvido e esse outro. Como é que a pessoa ama mais o piercing do que o nosso Deus? Fala para mim. Não dá para entender. É isso aqui, ó. E então lhe direi, não, coloca Apocalipse 20:15, por favor. Não, pessoal da mídia, por favor. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Eu trouxe toda essa conotação para ver se você desperta, para ver se você entende e compreende. O quanto Deus precisa de que você tome uma decisão, de que você precisa entender o que é o amor. Por exemplo, eu mandei um áudio em todos os grupos. Um áudio não, um vídeo. Isso aqui tudinho é para o Rio Grande do Sul. Isso aqui tudinho não, né? Um pouco. Eu não sei quantos de vocês que escutaram e assistiram o pequeno vídeo que eu pedi. Então, irmão, no nome santo de Jesus, a gente precisa amar. Você viu, ó, você está vendo a catástrofe que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Olha como o ser humano é pecaminoso. Como o ser humano é rebelde. Eles lá no Rio Grande do Sul, com todo aquele sofrimento, ainda existem pessoas roubando, saqueando. Isso é olha, irmão, isso é tão complicado na nossa vida. Eu fico imaginando Deus olhando para essa geração de hoje. Me lembra muito quando os fariseus, os escribas, os sumos sacerdotes, eles olham para Jesus e dizem assim: mestre, gostaríamos de ver um sinal da tua parte. E Jesus diz declaradamente: uma geração má e adúltera me pede um sinal. Não lhe será dado outro sinal, senão um sinal do profeta Jonas. Né? Ele usa Salomão, a rainha de Sabá,
e usa Jonas, e ainda diz, eu sou maior do que esses três, todos eles que estão aqui. Se não me falha a memória, Mateus, capítulo 12, do verso 38 em diante. Coloca para mim. Isso. É o que eu falei ou não é? Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte um sinal. Olha o que é que Jesus chama aquele povo que está diante dele. Jesus chama de uma geração má e adúltera. Mas lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera me pede um sinal. Porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Olha só que coisa linda. Então a gente precisa entender que Deus, ele é justiça. E ele age dentro da sua personalidade crucial, de que ele almeja de cada um de nós uma decisão de relevância para a nossa alma. E quando a gente entende o que é o amor imensurável de Deus, a gente passa a ter uma outra conduta, uma outra vida, procuramos ser um outro ser, onde Deus habita e age e interage com cada um de nós. Queridos, meus amores na minha vida, Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão ético, Deus é tão assim, Ele age dentro do ser maravilhoso que Ele é, e Ele respeita regras, Ele respeita aquilo que Ele mesmo criou, princípios. Mas tem crente hoje que só pela graça. Olha só, irmão, para você entender, para a gente ir para o amor, vem comigo, por favor. Olha só. Eu fico imaginando o próprio Deus, Ele respeita regras que Ele mesmo criou, e Ele mesmo respeita a palavra que Ele criou. Olha o que aqui o salmista diz. Ele se coloca como adorador de Deus e diz que Deus, Ele mesmo respeita regras e a própria sua palavra. O Salmo 138, versículo 2. Ele declara que Deus respeita tudo isso aqui, que está escrito. Os 66 livros. Gênesis, Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, não é? Josué, Juízes. 1 Samuel, Esther, 1 Samuel, 2 Samuel, e assim vai. Até chegar em Apocalipse. E a gente não quer ter essa ideologia em nossas vidas. Meus amores da minha vida, cuidado para você não desanimar. Olha o que é que Deus diz, usando o próprio salmista. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Olha o que é que Deus, olha como é que Deus se declara. Ele respeita tudo que está escrito aqui. E a gente não quer respeitar, não queremos ouvir, não queremos compreender, não queremos entender. Como é que Deus age em nossas vidas? Como é que Deus age através da minha vida e da sua vida? A sua Bíblia está aí em seu colo. Olha que coisa linda. Como é que Paulo começa? Por favor, pessoal da mídia, Filipenses 4, versículo 7. Olha como é que Paulo começa falando aos filipenses, né? A igreja que foi fundada ali por Paulo, Lucas, em Filipos. Olha como é que Paulo começa. E o Deus de paz. O Deus de paz quer dizer o quê? Quando um crente entende isso em sua vida, ele passa a ter algo nele que, assim, eu considero muito, né? Uma palavrinha que chama-se equilíbrio.
E quando a gente quando a gente entende isso em nossas vidas, e a paz seja diferente. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A pessoa que tem equilíbrio, ela tem paz. Uma pessoa que tem o equilíbrio, ela entende todas as situações, seja ela adversa, seja ela contraditória, seja ela benéfica ou seja ela maléfica. Seja ela agradáveis ou desagradáveis. Deus, ele se importa usando pessoas. Eu fico imaginando Deus promove situações em nossas vidas para que sejam transformadas em oportunidades em nossas vidas. Oportunidade para uma cura, oportunidade para um milagre, oportunidade para um emprego, oportunidade em uma outra oportunidade para que venhamos morar no céu com Jesus. E é isso que Deus quer de você. Amém? O que é que Deus quer da gente? Compromisso. Compromisso. O amor imensurável de Deus. Ou o imensurável amor de Deus. Olha como é que Paulo continua narrando a carta para o povo de Filipe. Por exemplo, as pessoas têm dificuldade de entender o modelo da oração. A primeira oração que Deus nos ensina usando Jesus, né? Chega um jovem e diz para Jesus assim: Senhor, ensina-nos, mestre, ensina-nos a orar. Eu consigo fazer uma analogia na oração do Pai Nosso, apenas no comecinho, com esse versículo aí, com o versículo 8. Olha como é que Jesus começa a oração do Pai Nosso. Isso está lá registrado em Mateus 6. Depois você pode conferir lá. Olha só que lindo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é o vosso nome não, tá? Porque quando a gente fala vosso, eu estou pluralizando a pessoa de Deus lá em cima. Eu estou dizendo que tem vários deuses. A Bíblia diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Agora, olha a parte que a gente tem dificuldade para a gente entender. E isso o crente, a maioria dos cristãos não querem ter na vida dele. Venha a nós o teu reino. Quando a gente fala, quando a gente declara venha a nós o teu reino, não é simplesmente verbalizar. É vivenciar aquilo, vai além do verbalizar. Quando Jesus diz em Mateus 7, 21, ali Jesus declara na cara de todo mundo: nem todo mundo que me chama de Senhor, 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 entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E a gente precisa entender isso. Enquanto eu e você não entende isso, Deus, infelizmente, ele não interage conosco. Como é que o imensurável amor de Deus, ele pode ser coexistente na minha vida? Quando eu dou oportunidade. Deus, eu costumo dizer que Jesus é fino, manso, humilde e muito educado. Ele não invade privacidade e vida de ninguém, se ninguém der oportunidade para ele. Ele é muito manso, ele é muito humilde, ele é muito educado. Ele só invade a sua vida se você permitir. Se você der espaço, ele vai, né? Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei com ele. Esse versículo, ele tem dois tempos: tempo presente e tempo futuro, né? Qual é? Olha, eu quero viver na tua vida agora. Só que lá na frente tu vai viver comigo, tu vai cear comigo. Ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha só, presente agora, quero viver dentro de você e depois quero cear com você e depois você vai cear comigo. No futuro, lá no céu. Posso ouvir amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? É isso que Deus quer da gente.
É isso que Deus quer de mim e de você, gente. Para Ele operar. Olha como é que Paulo diz. Por que eu consigo fazer uma analogia de Filipenses 4, versículo 8, com Mateus 6, do 9 em diante, que é a oração do Pai Nosso? Sabe por quê? Olha como é que Paulo traz a conotação, não somente verbal, como principalmente gramatical. Põe, por favor, isso, obrigado. Quanto ao mais, irmão, quando Paulo ele começa a falar, a verbalizar, e quando ele começa a contextualizar suas colocações de palavras, o que é que Paulo está falando? Olha, vem comigo. Quanto ao mais, irmão, quantas demais coisas, calma, não entre em pânico, não entre em desespero. O versículo anterior, não coloca não, o versículo anterior a esse, Paulo diz para a gente, perdão, não anterior, mas o 6, Paulo diz, para que eu e você não andemos ansiosos por coisa alguma. Então não adianta, quanto ao mais, irmão, olha como é que Paulo diz, quanto ao mais, irmão, não se espante com as coisas que virá sobre a tua vida. Tenha o domínio, tenha o controle. Porque assim, irmão, duas palavrinhas que eu quero trabalhar aqui com você nesse pouco tempo que eu tenho: equilíbrio e sabedoria. Na minha concepção e percepção de vida, eu prefiro mais a sabedoria do que a inteligência. Porque tem pessoas que é inteligente, mas ele não é sábio. E quando o homem ele é sábio, mas não é inteligente, ele é mais louvável para Deus do que o próprio inteligente. Porque o inteligente, geralmente, ele é arrogante, ele é prepotente, ele é egoísta. Ele é uma pessoa que nós chamamos de autossuficiente. Isso é muito grave. A Bíblia diz que toda soberba precede a ruína de todo homem. Por que você acha que muita gente, mas é muito, irmão, não quer saber de Jesus? Às vezes a minha louça em casa é mais importante do que eu estar na igreja. Às vezes um passeio é mais importante do que eu estar na igreja. Às vezes, e assim vai, e assim sucessivamente a gente vai esfriando. Como Paulo diz, né? Na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo 4, primeiro versículo, Paulo diz que, e expressamente o Espírito Santo diz e declara, que muitos iriam se apostatar da própria fé. Tem dúvida? Pode ler o versículo, eu nem quero olhar. E expressamente o Espírito Santo afirma, que muitos iriam se apostatar da própria fé. E isso é fato, e contra fato não há. Então a gente precisa, irmão, vigiar muito. Porque a nossa mente, o ser que somos, nós somos muito tendenciosos às coisas contrárias de Deus. Olha isso. É isso que a gente precisa entender. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Paulo foi até maleável. Alguns, né? Mas hoje são muitos literalmente. Olha como é que Paulo continua. Por favor, filho, vamos, pessoal da mídia, por favor. Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse versículo está contido com 8 palavras. 8 palavrinhas. Por exemplo, quando Paulo fala aos galáxios, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o versículo 23, Paulo começa com a palavra amor. E todas as demais palavras, lá são 9 palavrinhas, mas começa por amor. E as demais colocações de Paulo em palavras são derivadas do amor. Se você não tem amor por alguém, se você não ama, você não, infelizmente. Sócrates disse, olha que colocação linda de Sócrates.
ele disse assim: uma vida que não tem, uma vida sem reflexão, ela não é digna de ser vivida. Aristóteles disse algo muito lindo. Olha o que Aristóteles disse: quanto mais sei que nada eu sei. Ou seja, quanto mais eu aprendo, mais eu tenho a aprender. Então a gente precisa entender, irmão, a pessoa de Deus, ela não é impossível de se entender. Ela é possível de se entender, sim, não é fácil, claro que não é. O apóstolo Paulo disse que o evangelho, ele é de graça, mas não é barato. Tem que ter um preço, a gente tem que ter um preço a pagar. Eu estou na minha casa, meu sofá é muito gostoso, a minha televisão é maravilhosa, mas o meu Deus é melhor do que isto. É isso que a gente tem que entender. Aleluia. Claro que a minha casa é uma delícia, claro, ela pode ser paupérrima. Paupérrima quer dizer pobre. Mas é minha casa, é meu lar, é minha vida, é a minha esposa, é os meus filhos. A gente precisa entender isso. E Deus só opera onde tem consonância, irmão, onde tem a abundância em conformidade. Pense nisso, por favor. E Paulo diz, olha, Filipenses 4:8, por favor, pessoal da mídia. E Paulo continua dizendo, sabe, se há algo louvor nisso, se isso é para você, é louvável, pense, por favor. Eu quero isso para a minha vida. Isso chama-se o quê? É você ser uma pessoa sábia. Não, eu quero entender tudo isso. Depois você pode contar, são 8 palavrinhas fundamentais para as nossas vidas. São palavras que são cruciais para que a minha vida tenha um bom andamento. Assim como Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha como é que Paulo conclui aí essa palavrinha. Quem lembra como é que Paulo continua a hora, Jesus continua a oração do Pai Nosso? Viu? Não é feita a nossa vontade. Seja feita a tua vontade. Não é a tua, não é a minha. Aqui para nós, você acha que a minha vontade, eu não vou ser hipócrita de dizer que a minha vontade é estar aqui pregando para todos vocês que estão aqui nessa noite. Eu não. Minha vontade é pecaminosa, pai. Minha vontade não presta. Salomão diz em Eclesiastes que não há sequer um justo na face da terra que não peque contra Deus e que não queira fazer a vontade de Deus. Salomão diz isso com todas as palavras e com muita ênfase. Isto é a nossa natureza. Então que você possa entender tudo isso. O que é o amor de Deus na minha vida. Aí quando você tem uma conotação disso, pensa, olha, analisa, lê. O nosso maior mal é a gente ler, vai ler a Bíblia antes e ler como qualquer livro. Está errado. Você vai ler a Bíblia, você tem que orar antes. O último versículo 9, olha como é que diz. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e viste em mim. Olha o que aqui Paulo diz. Não é somente você ouvir e escutar, mas é o que você vê. É por isso que eu não admito que ninguém, nenhuma ovelha minha, permita que outra pessoa ponha a mão na sua cabeça. Porque você me conhece, sabe a minha vida. Nem o que está aqui nessa noite são minhas ovelhas. O que toma mais tempo comigo já sabe. Eu não permito que ninguém ponha a mão na cabeça da minha ovelha. Eu não sei como é que está a vida dela. E nem você. Agora a minha vida, você sabe como é que eu ando. Você me conhece muito bem. É isso. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Como eu queria que todas as minhas ovelhas me escutassem o que aprende de mim aqui e colocasse em prática, e Deus seria na vida dela.
Você crê nisso? Faça isso, por favor. Se você crê, faça. E você vai ver Deus operar abundantemente na sua vida. Dê outra língua de salvo de palmas para Jesus. Por favor. Aí sabe o que é que acontece? O que também aprendeste, recebeste e ouviste de mim, isso fazia. Aí eu quero fechar a mensagem agora já. Quando você entender isso, o que o seu pastor quer falar, transmitir na sua vida. João 15, versículo 7. Eu amo este versículo. Eu amo esse versículo. Olha como é que isso aí é a colocação do próprio Jesus, viu? Não é de João, não. João apenas escreveu. É Jesus falando. É a palavra de Jesus falando. Se vós estiverdes em mim, vírgula, e as minhas palavras estiverem em vós, conclua o versículo, por favor, bem alto. Acabou. Que Deus te abençoe. Fique de pé, por favor. Eu quero orar pela tua vida, para que isso de fato aconteça na tua vida. Posso ouvir amém? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, coloca duas mãos tuas em forma de receber. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e te adoramos. Pai, em nome de Jesus, eu estou declarando, Deus, toda sorte de bênção na vida do teu povo aqui da tua igreja batista contemporânea aqui em Vila Dinamarca. Em nome de Jesus. Eu os declaro curados, transformados, abençoados e conduzidos pelo Senhor, inclusive a mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus resplandece o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.